nem sempre eu sabia amar. E o Senhor precisava tocar no meu coração. 2019, eu estava numa reunião de oração, já era Casa Viva, mas não era nesse prédio. Era... Bom, eu não me apresentei, né? Tem gente que não me conhece, né? Quem não me conhece? Deixa eu ver. Ah lá, tem algumas pessoas que não me conhecem. Meu nome é Mila, sou casada com o Géser, ele é pastor dessa casa. Nós temos 3 filhos lindos, Davi, de 25, Vitória, que está ali atrás, minha princesa, de 20. Ela estava ali, ela sumiu, né? Ela está ali, escondidinha. E o Samuel vai fazer 16 no mês que vem. Então, eu sou a Mila, pastora aqui também, com meu esposo. Mas voltando a falar, 2019, nós estávamos numa reunião de mulheres, pouquíssimas mulheres ali, talvez a Sueli, minha sogra, Melinha, a Márcia. Meia dúzia. Umas 5 mulheres, né, Melinha? 2019, e aí, numa reunião de oração, um dia à tarde, eu estava agachada, estava tocando louvor nas caixas de som, que a gente chegou, falou, vamos fazer uma oração, vamos nos reunir para orarmos, né, numa quarta tarde. E ali eu estava num cantinho e eu tive uma visão. Eu vi Deus abrindo meu peito, rasgando meu peito, enfiando a mão lá dentro, e Ele me mostrou meu coração. Mas eu confesso que eu não consegui discernir, né? Como é que ele estava? Eu confesso mas eu sei que ele estava tirando meu coração para fora. E eu me lembrei do texto de Ezequiel e eu chamei as mulheres, eu falei assim, olha, vamos orar, vamos dar as mãos. Então estava uma no canto, tá na outra, a gente reuniu e aí nós demos as mãos assim, e lá eu falei assim, Deus tem uma palavra para nós mulheres. O Senhor vai mexer no nosso coração. O Senhor vai tirar o coração de pedra e vai colocar um coração de carne, um coração sensível. E a palavra declara que o Espírito dele vai entrar dentro de nós. Aleluia, aleluia, todo mundo. Vamos orar, Senhor. Pode mexer nesse coração duro. Tira esse coração duro da gente. Enfim, isso quarta-feira. Sexta-feira eu precisava ir para Londrina. Peguei o carro, o Géser já estava lá, estava acho que gravando, e eu peguei e coloquei, acho que a Vitória no carro. Isso, Davi já morava lá, fazia teologia lá, e eu e a Vitória, e eu me lembro, queridas, que eu fui chorando, sentindo a presença de Deus. Rio Preto a Londrina. E nós fomos conversando sobre as coisas do Senhor, e eu fazia assim, ó. Eu não consegui me controlar, sabe assim, sensível. O Senhor já tinha começado a fazer algo lá, naquela tarde, com pouquíssimas mulheres. E ali, o Senhor já estava fazendo algo no meu coração. Nem imaginava o que Ele ia fazer, né? Sábado de manhã, 7 horas da manhã, eu acordei. Eu não consegui respirar, A hora que eu olhei para o Géser, o príncipe dormindo em berço esplêndido. E aí eu olhei ele e falei, eu vou falar pra ele que eu tô passando mal, não vai fazer nada, deixa eu voltar aqui dormir. Aí eu me encostei assim, eu falei, ai Deus, eu tô passando tão mal, mas eu tô com tanto sono, deixa eu dormir. Ainda bem que Deus não deixou eu dormir. E naquilo, a hora que eu puxei, não veio, acho que faltou, quem é da medicina, né, deve saber, faltou oxigênio no meu cérebro, né? Futura Brenda, médica Brenda, né? Faltou oxigênio e eu vi que eu ia desmaiar. Aí eu bati no meu esposo, falei, socorro, chama o SAMU. Eu tô morrendo. E de verdade eu estava morrendo. Meu coração começou a parar de bater. E aí o SAMU chegou, me colocou, nós chegamos lá e lá me colocou no eletro e realmente viu que eu estava com 29, cheguei a 29 batimentos cardíacos. O médico chegou e falou assim, olha, eu vou colocar, estou preparando a sala porque teu coração está parando de bater. Você está tendo um BAVT, bloqueio atrioventricular, bloqueio total do coração. Então meu coração ele é bonitinho, não tem problema, igual uma pessoa que tem, né? Minha avó tinha, como é que chama, mãe?
aquele bichinho lá? Chagas. Minha avó era da roça, né? Trabalhadora rural, depois foi sacoleira, vendeu batendo, né, mãe, roupa de porta em porta. E minha avó tinha esse coração de Chagas, tal, mas não é isso. Meu coração ele é muito bom, ele é perfeitinho. O médico me explicou. É a eletricidade. Então cortou a energia. E aí meu irmão comentou comigo que é médico. Eu falei, mas como assim? Se cortou a energia, como é que funciona isso, né? Aí ele falou, é porque o coração Deus fez com uma carga a mais. E você ficou no extra. Então ali Deus começou um propósito na minha vida. E eu lembro que eu chorava muito. Achava realmente que iria morrer. E aí quando o Géser ligou para casa, as irmãs falaram assim, Mila, a visão, Deus falou que ia mexer no coração. Gente, eu não sabia que ia ser literal, né? E aí eu chorava e eu olhava para o Géser, né? Muitas de vocês já sabem, mas eu estou, né, contando porque tem algumas visitas que eu acho legal falar, né? Aí eu olhava para o Géser não chorando, sabe assim? O médico falando assim, ela pode vir a óbito, falando para o meu irmão no telefone, aqui meu irmão estava aqui, é médico. Meu irmão falava assim, traz a Mila para cá, porque eu acompanho a cirurgia. Ele falou, Milver, você não está entendendo. O doutor, né, falou para ele, se eu deixar ele na calçada, ela vem a óbito. E aí eu olhava para o Géser, plena paz. Aí eu virei para ele e falei, escuta, se eu estava com medo de me perder, o médico está falando que eu estou morrendo. Ele falou assim, Mila, Deus não falou que ia te matar, Deus falou que ia trocar o seu coração. E realmente começou uma obra que não terminou até hoje, né, gente? Que não está em obra. Eu estou em obra. E eu tenho pedido para o Senhor que eu quero ser sensível ao Senhor. Eu já compartilhei aqui uma vez que eu queria ser tão sensível de passar no ponto de ônibus, ver aquela pessoa, o Senhor fala assim, olha, ora por ela, por isso. Eu tenho buscado isso, né, sobre amar as pessoas. Eu confesso que eu estou num processo. Eu confesso que às vezes, como pastor, eu tenho que me bloquear um pouquinho. Mas ao mesmo tempo, sabe, assim, ser mais humana. Existe um medo ainda no meu coração de julgamento. Eu sempre quis muito agradar as pessoas. Na escola, eu sempre sorria para as pessoas. E às vezes as pessoas não sorriam para mim. E aquilo ia me machucando. E eu queria terminar falando sobre o amor. Você pode colocar, Ingrid, 1 Coríntios 13. Eu queria ler com você, porque o amor de Deus, ele nos dá esperança, o amor de Deus nos dá prosperidade, o amor de Deus nos traz paz, nos traz coragem e nos dá um novo coração. Amém. Então eu queria ler com vocês 1 Coríntios 13, nós vamos ler de 1 a 7. Eu vou começar a ler, tá bom? 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor, ele é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, e ele também não se gloria, e ele também não se orgulha. O amor não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente,
não guarda rancor. O amor, ele se alegra com a injustiça, mas ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, e o amor tudo suporta. Amém. Essa tem sido minha busca. Amar as pessoas assim como o Senhor nos amou. Amém. Eu confesso que ainda estou em processo. Tem muitas coisas que o Senhor está trabalhando em mim. E talvez seja tão difícil, às vezes, de amar uma pessoa que te machucou. Mas eu quero ler as palavras de Jesus. Deixa eu ver onde é que está, em Lucas 6, 27 a 33. Preste atenção que o Senhor está falando nessa noite para nós. E a Bíblia, ela traz bem claro, tem algumas Bíblias que ela grifa em vermelho, né? Que aí você sabe que é Jesus falando. Não, esse versículo, ele está deixando claro que são palavras de Jesus. Aí, Ingrid, é Lucas 6, 27. Mas eu digo a vocês, olha o que Jesus está falando para nós, que estão me ouvindo. Tem alguém ouvindo Jesus aí nessa noite? Amém. Amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que ele leve também a sua túnica. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa. E quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Meu Deus. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhes fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. A palavra em 1 João 4,6 declara que Deus, Ele é amor. Eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida. Por mais que você não se sinta amada, Ele te ama. Amém. E você está cercada de todos os lados. Olha que incrível. Deus, Ele é Pai. Você tem sim um amor de pai. Você que às vezes nunca teve um amor de pai. Deus, Ele é Jesus, através de Jesus, o amor do noivo. Se você se sente sozinha, desamparada, tem um noivo que está aí com você. E Deus também é o Espírito Santo, o amor do Espírito Santo. Ele é um amigo, Ele é o ajudador, Ele é o conselheiro. Então, nós estamos cercadas de todos os lados. Amém? Essa é a multiforma do amor de Deus, da graça. E agora vocês vão receber uma lembrança, né, desse dia, dessa noite, né, especial. E eu quero passar para a pastora Kênia fazer o fechamento para a gente ter um tempo nosso de oração, de comunhão. Amém? Que noite tremenda. Quantos foram edificados pela história de cada mulher aqui, pela vida de cada uma, pelo testemunho lindo de cada uma. E talvez você tenha se identificado com alguma delas, com as 5, ou talvez você tenha uma história totalmente diferente. Porque nós somos assim, é a multiforme sabedoria de Deus. Cada uma aqui tem a sua história, tem a sua vivência. E talvez se tivéssemos tempo, nós poderíamos colocar cada uma de vocês aqui em cima para contar as suas histórias. E eu tenho certeza que seríamos edificados pela história de cada uma de vocês.
eu ouvindo aqui a história da Carla. Isso é um milagre. Que coisa mais linda, glória a Deus pela tua vida. A história da Dani, que nos inspira tanto. Da Ana, de superação. O príncipe da paz entrou na sua vida. Que coisa mais linda. Nunca vou esquecer. A Andréia, com o seu testemunho. E ela foi bem modesta, gente. Ela não falou tudo aqui, não. A Andréia, eu me lembro quando realmente ninguém acreditava nela. Quando muitos olhavam e falavam assim: ela vai fazer psicologia, isso é fogo de palha. Isso não vai dar certo, não. Não. E quando eu vi essa mulher com toda a coragem enfrentar, ela viajava todos os dias porque a faculdade era em outra cidade. E ela viajava todos os dias. E muitas vezes ela não tinha dinheiro para pagar a faculdade. E ela vendia cone de chocolate para pagar a faculdade. E ela foi, sabe, lutando. E ela terminou a faculdade com êxito, muito êxito. Ela foi se especializando, porque ela não ficou só na faculdade. Ela fez muitas pós, muitas especializações. E a hora que eu vi, ela já estava no programa do Edu Guedes. Ela fazia o programa junto com ele, tá? Então ela já estava na televisão, dando orientações, conselhos para mulheres, para casais, ajudando muitos casais, muitas mulheres. E eu vi o Senhor tirando a Andréia do montouro e colocando ela para se assentar junto aos príncipes, assim como diz lá em Salmo 113. Então, glória a Deus pela vida de cada uma. A Mila, que tem aqui a sua marquinha do milagre também que o Senhor fez. E hoje nós temos aqui a nossa pastora. O Senhor trocou o seu coração e você tem sido uma bênção para as nossas vidas. Amém. Tem sido sim uma inspiração para nós. Nós amamos muito você. Obrigada porque você sempre está do nosso lado, sempre nos inspirando, nos apoiando, nos fazendo continuar, nos fazendo prosseguir. E agora, eles já receberam? Vocês receberam? A Bruna está entregando aí algo na mão de vocês. Tira do saquinho essa lembrancinha que você está recebendo. E que coisa mais linda, né? A palavra de Deus fala sobre a multiforme sabedoria de Deus. Que o Senhor se manifesta através da igreja pela sua multiforme sabedoria. E cada um aqui tem uma história de superação, uma história de recomeço, uma história de coragem, uma história de vida, uma história de se levantar depois de uma queda tão grande, uma história de acreditar em si mesmo, uma história de talvez ter desacreditado tanto, mas o Senhor ter acreditado tanto em você, que hoje você está aqui. Ou talvez você precise acreditar mais em si. Assim como o homem pensa em seu coração, o sábio Salomão disse: assim é. E assim como nós acreditamos, assim nós nos tornamos. Então você precisa entender quem você é. E você é filha do Deus Altíssimo. Essa é a tua porção em Deus. E o Senhor, Ele acreditou tanto em você, que Ele fez você do jeitinho que você é. E por mais dificuldades que talvez você esteja passando, por qualquer processo que você esteja passando, saiba que é para testemunho. É para testemunho. É para que através da sua transformação o Senhor possa alcançar e transformar outras vidas, outras mulheres. Que você não se cale, mas que você passe o teu testemunho, assim como as nossas irmãs fizeram. E eu sei que foi difícil para elas tocarem em assuntos aqui, mas assim como elas fizeram, que você possa compartilhar aquilo que o Senhor está fazendo na tua vida. Abra-se para que o Senhor complete a boa obra que Ele começou na sua vida, para que você também leve o teu testemunho, a tua vida para outras vidas, para que você leve o Senhor para outras pessoas, para outras mulheres. E agora, pega essa lembrancinha que está na sua mão. Hoje eu compartilhava
lá no Leon com o 6º ano, na aula de arte, nós olhávamos e falávamos do quanto Deus é criativo e quão maravilhoso Ele é, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança e Ele colocou essa criatividade dentro de nós. E nós olhamos para fora e vimos tantas árvores do lado de fora e falei assim, olha lá, cada folha tem o seu tom de verde, não é nem cada árvore, é cada folha. Tudo poderia ser preto e branco, para nós não faria diferença alguma. Mas Ele é tão maravilhoso que Ele fez cada folhinha no seu tom de verde, tantas cores diferentes. Como nós temos um Deus criativo, e é por isso que você está aqui hoje. Você não é igual a nenhuma irmã que está do lado aí. Se você olhar do lado agora, você vai ver a multiforme sabedoria de Deus. Você vai ver a multiforme graça do Senhor estampada no rosto da tua irmã. E como nós temos um Deus criativo. E agora, olha para esse espelhinho que está aí, para esse coração. Essa é a multiforme sabedoria de Deus. Você é do jeitinho que o Senhor sonhou. Você foi feito à sua imagem e semelhança. Olhe e contemple a criação de Deus. O quanto você é especial, o quanto você é importante para o Senhor. Não se diminua, não se menospreze, ou não ache que você não pode, porque no Senhor você pode todas as coisas. Nós tivemos muitos exemplos aqui hoje. Eu gostaria que você se colocasse em pé nesse momento. E com o coração cheio de gratidão, você pudesse agradecer ao Senhor por toda a obra dele na tua vida, por cada momento em que ele está ao seu lado, e que no momento da luta, no momento da dor ou da dificuldade, ele nunca te abandonou, jamais. Deus é um Deus de perto, ele é um Deus presente. Você está na palma das mãos dele, já diz lá em Isaías. Então agora fecha os teus olhos. Nós vamos agradecer ao Senhor, porque ele é muito bom. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nessa noite, por essa noite tão especial e tão maravilhosa, onde podemos contemplar as obras das tuas mãos, podemos contemplar, Senhor, as obras, os teus feitos na vida das nossas irmãs. Muito obrigada, Senhor, por cada testemunho que nos edificou tanto nessa noite. E nesse momento nós queremos te agradecer pelas nossas vidas, porque o Senhor é bom, porque a tua sabedoria ela é tão grandiosa, ela é multiforme, ela se manifesta de tantas formas diferentes. E o Senhor fez cada um que está aqui nesse lugar, nessa noite, cada um do seu jeitinho, cada um com a sua personalidade, cada um da sua forma, Senhor, da sua maneira, mas tudo segundo a tua vontade, segundo o teu coração. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro pelas minhas irmãs, para que o Senhor as encoraje, para que o Senhor as encha com a tua unção, com o teu poder, com a tua graça. Senhor, que a tua paz venha sobre cada coração. Aquela irmã que está nesse momento se sentindo, Senhor, sozinha, que o Senhor a abrace agora, em nome de Jesus, para que ela não se sinta mais só. Aquela que está se sentindo desanimada, que ela seja agora animada, revigorada pelo poder do teu amor. Que o teu amor, como disse a pastora Mila aqui nesse momento, Senhor, possa abraçar a cada um nesse auditório, nessa noite, em nome de Jesus, levantando, restaurando, revigorando, em nome de Jesus, que sejam fortalecidas aquelas que estão se sentindo fracas, em nome de Jesus, aquelas que estão se sentindo desnorteadas, que o Senhor venha dar um norte, em nome de Jesus, Pai. Aquelas que estão se sentindo perdidas em algum momento, que o Senhor agora revele o caminho, ilumina os passos, ilumina o caminho onde elas devem pisar, a porta que elas devem entrar, a porta que elas não devem entrar, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro por cada família, por cada casa aqui representada, eu oro pelos casamentos aqui, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor restaure, Pai, restaura aquele que está caído, aquele que está
se prostrando, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Dê coragem, dê, Senhor, o amor do Senhor, que a prosperidade do Senhor venha sobre cada família, sobre cada mulher aqui, Senhor, que elas se posicionem nesse momento em nome de Jesus, Pai, que a paz do Senhor inunde cada coração e que elas sejam cheias da Tua esperança, Senhor. Em nome de Jesus nós olhamos para o Senhor nessa noite, nós olhamos para o Senhor nessa noite e nada mais que o Senhor, porque o Senhor é tudo que nós precisamos, porque tudo que nós precisamos está em Ti, Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor, nós Te damos graças porque o Senhor é bom. Muito obrigada por essa noite, Senhor. Muito obrigada, nós Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor. Que você saia nessa noite deste lugar com a convicção de quem você é em Deus, de que você faz parte da manifestação da multiforme sabedoria do Senhor. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vocês gostaram dos testemunhos, queridas? Foi lindo, né? Estou me recompondo ainda aqui. 2 recados, preste atenção, muito bacana. Por que eu perguntei se vocês gostaram, né, dos testemunhos? Meu Deus do céu, dos testemunhos, né? Porque nós vamos começar, olha que inédito, aqui na casa. Nós vamos fazer, estamos vendo ainda uma data, uma semana inteira de programação para mulher, chamado Mulheres da Casa. É uma série, tá? Onde nós vamos trazer aqui as mulheres da casa que têm um testemunho. Todas nós, todas vocês têm uma história para contar. Nós temos aqui na casa muitas mulheres. Aqui foi um pouquinho, né, gente? Pouquinho, uma gota, né? Porque nós tínhamos 10 minutos para falar. Não pareceu, mas foi 10 minutos cada uma, né? Para dar quase 1 hora. Então nós vamos ter aqui uma semana, ainda estamos vendo a data, da gente fazer uma semana inteira para Jesus. Para Jesus, quem está com fome seja da presença. Então nós vamos vir aqui, né? A semana inteira para a gente ouvir a palavra de Deus através de testemunhos das mulheres dessa casa, mulheres da casa. Amém? Amém. Segundo e último recado para a gente comer, que eu estou com fome também. Domingo, aniversário da igreja, 8 anos, né? Então, eu vou assim, né? Fazer um desafio, né? Uma proposta, melhor dizendo. Desafio é muito ruim, mas uma proposta. Que tal a gente também colorir o domingo, né? Vamos vir de colorido, gente? Né? Vocês topam? Eu até tinha às vezes pensado numa off-white. O senhor falou, não, deixa a sua off-white. Vem de colorido. É algo, queridas, que Deus está falando conosco nessa semana sobre colorido. Por quê? Porque colorido representa alegria, né? A presença do Senhor e também o arco-íris, que representa a aliança de Deus conosco. Amém? Então venha de colorido no aniversário da igreja. Nós temos 2 cultos. Pastor Davi, lá da Nova Aliança, estará aqui trazendo a pregação e a mensagem. Amém? Obrigado, Jesus, por esse dia tão maravilhoso, essa noite tão preciosa com essas mulheres incríveis. Obrigado pela multiforme do seu amor, da sua graça que tem nos enchido, tem nos alcançado. Senhor, despeça-nos debaixo da tua graça, do teu amor. Guarda a nossa família, os nossos queridos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vão na paz, queridas.